Bom dia! Mais uma manhã eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus especial para você. Durante toda essa semana estaremos falando sobre família, equilíbrio emocional, relacionamento dos pais com os filhos, casamento, harmonia no lar, felicidade e tudo isso que contribui para a nossa saúde familiar neste tempo difícil, onde a economia está muito difícil. Tudo que nós estamos vendo leva as famílias a ficarem ainda mais distantes. Mas aqui na palavra do dia, nós queremos levar você à presença de Deus e a paz dentro da sua casa, ouvindo a palavra do Senhor e se fortalecendo todo dia. Hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo do presbítero André Sanches. Ele tem estudos muito bons, de vez em quando eu dou uma olhada, e hoje eu vou estar compartilhando um estudo dele dentro daquele versículo que nós já lemos e vamos continuar trabalhando durante toda a semana. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Ainda continuamos em Efésios 6, capítulo de número 4, que diz assim: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Muitas pessoas perguntam o que significa provocar a ira sobre os filhos. A gente vê muitas vezes que as pessoas dentro de casa, elas são muito duras, elas são inflexíveis. Parece que as pessoas que vivem em casa são inimigas delas. E, na verdade, a família é o nosso porto seguro, pelo menos deve ser. E a gente tem colocado as pessoas de fora como as pessoas mais especiais e deixado as pessoas de casa como nossa família como aquelas mais distantes. Paulo começa estabelecendo que a liderança dos pais dentro do lar é algo justo diante de Deus, é o que vai dizer Efésios 6. E esse relacionamento dos pais, como sendo os líderes dentro do lar, deve levar os filhos a obedecer aos pais. Para fortalecer seu argumento, Paulo cita um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento dado por Deus. Com isso, Paulo estabelece uma orientação especial aos filhos, que devem ter os seus pais em grande consideração e honra, através de atos de obediência, pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E mediante este versículo, muitas vezes eu recebo pedidos de mães para que nós venhamos a orar, porque os filhos pequenos não obedecem, batem nos pais. E a pergunta é: o que leva um filho a bater num pai? O que leva um filho a maltratar um pai? Por que a Bíblia não está sendo aplicada dentro dos lares se a palavra de Deus vai dizer: educa a criança no caminho que deve andar? O que os pais estão fazendo que os filhos ficam tão revoltados? Ou o que os filhos estão fazendo que os pais estão perdendo o controle sobre eles? Na sequência, Paulo se direciona aos pais trazendo uma orientação especial. Pais, não provoquem a ira nos vossos filhos. Esse trecho merece uma atenção muito boa, pois alguns pais, entendendo erroneamente a instrução de Paulo, deixam seus filhos fazerem o que quiserem dentro do lar e fora dele, pois não podem provocar a ira deles. Esse pensamento, porém, está muito longe da verdadeira intenção da orientação de Paulo e tem criado crianças mimadas sem limites. Mas o que Paulo quis ensinar aqui, o que será que foi? Em alguns momentos, eu fico analisando crianças que vão à igreja e elas ficam correndo de um lado para o outro na hora da ministração. Elas gritam, elas fazem barulho, mas se nós somos direcionados a educar os nossos filhos,
Porque eles não conseguem entender que o momento do culto é momento de reverência. Porque eles não conseguem entender que dentro da casa do Senhor não é lugar de ficar correndo. Porque eles não conseguem entender que não podem bater na mãe, no pai, responder ou no irmão. O que será que está faltando? O que significa exatamente aqui? O que Paulo quer dizer para nós em provocar a ira dos filhos? Ou em, de repente, deixar os filhos tão soltos que eles acabam virando crianças mimadas. E o futuro dessas crianças só Deus sabe, porque a educação delas foi dada nas nossas mãos. A falta de moderação no relacionamento com os filhos, será que isso acarreta em alguma coisa? Muitos pais usam de sua autoridade como pais para exercer um domínio ameaçador, desequilibrado e violento diante do filho, fazendo com que a criança seja como um fantoche. Não tem sentimentos, não tem sonhos, não tem vontades, que deve apenas obedecer a todas as ordens sem questionar nada. Isso gera conflitos. Porque a função do pai é conduzir o filho ou a criança, o adolescente ao crescimento em todos os sentidos. E não serem dominadores tiranos sobre eles. Pais tiranos produzirão filhos que sempre serão provocados a viver uma vida cheia de ira. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia para que as crianças da sociedade de hoje não sejam conflitos na nossa sociedade amanhã. Vamos lá, mais um ponto onde o presbítero, no seu estudo, fala sobre essa passagem bíblica. Injustiça nas punições. O lar é um dos primeiros lugares onde os pais devem ensinar o conceito de justiça aos filhos. Pais que usam de punições injustas, exageradas e que visam unicamente trazer sofrimento ao filho, gerarão no coração desse filho um sentimento de ódio, de raiva, de desespero, quando o sentimento que os pais deveriam buscar em suas repreensões é o de condução ao arrependimento e edificação por meio da justiça. Gente, eu apanhei tanto quando eu era pequena, mas eu apanhei tanto, mas tanto, quem leu meu testemunho sabe disso. E se você me perguntar, bispa, cada surra que você levou te ajudou em quê? E eu vou te responder, cada surra que eu levava me dava ódio. Eu ficava tão irritada, eu tinha vontade de matar aquela pessoa que estava me batendo, porque eu tinha certeza que havia outros meios como comunicação, diálogo, né? A conversa, como eu já falei em outra palavra do dia. Então, às vezes, as pessoas querem exercer um domínio sobre as crianças, elas querem mostrar que são mais fortes com pancada. Isso é espancamento, isso não é educação. Aí vamos lá, um outro fato, exigência sem sentido. Alguns pais irritam seus filhos quando os tratam como se fossem seus escravos pessoais, fazendo exigências sem sentido e usando os filhos para satisfazer exigências pessoais que nada têm a ver com criar os filhos na disciplina do Senhor. Conflitos desnecessários surgem aqui, pois os filhos, por mais imaturos que possam ser, conseguem perceber essa disfunção nas exigências do pai e da mãe. Um exemplo prático é um pai que exige que seu filho siga um caminho de uma certa profissão que ele tem em mente para o filho. E não deixar o filho escolher o que ele quer ser quando ele crescer. Todo mundo tem o direito de escolher o que quer ser, o que faz a pessoa feliz. Um outro ponto é importunações sem propósito. Alguns pais irritam seus filhos por usar sua experiência de vida para criar importunações na vida do filho. Eles trazem punições, tristezas aos filhos com palavras, com atitude. Às vezes o filho é uma pessoa boa, mas de tanto ver o pai pressioná-lo, chicoteá-lo, pisoteá-lo, ele fica revoltado. E um exemplo prático é, muitas vezes, o filho ser xingado, né? Ou ser motivo de chacota dentro da própria casa. Isso faz com que a criança, o adolescente ou até o adulto se torne desamado e ele fica revoltado.
A gente tem que ter uma atenção especial também para aqueles pais que, com medo de cometer exageros, preferem não fazer nada ou quase nada na educação dos filhos. A gente precisa conhecer o equilíbrio para que nós possamos gerar filhos saudáveis. Muitas pessoas perguntam: bispo, você nunca pensou em ter outro filho? A minha resposta sempre é não. Nesse momento difícil que a gente vive, nesse mundo difícil, é muito difícil criar uma criança. E nós vivemos numa correria, acorda, corre para um lado, corre para o outro. Como educar uma criança sem ter tempo para ela? Criança exige tempo, dedicação, amor, carinho, e eu não posso dar. Então, se eu não posso dar, por que eu vou ter filhos? Eu acho que as pessoas deveriam se planejar antes de construir uma família, porque você tem várias consequências e sérias quando você começa a ser mãe e você não tem a preparação exata para educar os seus filhos. Precisamos colocar limite nas crianças. Paulo não está ensinando que os filhos não devem ter limites, pelo contrário, os limites são importantes e eles precisam ser aplicados de forma correta e justa. Precisamos corrigir. É função dos pais e não da escola, da igreja, porque muitos pais, quando eles sabem que erraram e não querem assumir a culpa, culpam a igreja, culpam a escola, culpam os amigos, mas a correção é função dos pais. É o pai que deve mostrar qual o caminho que o filho deve seguir. Colocar freios. Filhos criados totalmente soltos, fazendo o que querem e na hora que querem, eles são candidatos ao fracasso da vida. Os pais foram levantados por Deus para atuar como um freio diante dos excessos dos filhos. Determinar obrigações. Obedecendo a cada faixa etária do desenvolvimento, os filhos devem ter suas obrigações determinadas. Isso faz parte do crescimento e vai gerar filhos mais comprometidos com a família e com mais objetivos para a vida, e quando eles casarem também serão bons maridos e boas esposas. Nós precisamos entender que a nossa fragilidade como pai, como mãe, muitas vezes quer ser tão bondoso, pode levar o nosso filho a ficar uma pessoa insuportável, mimado demais, cheio de vontades. Sabe aquela criança que você não consegue nem ir visitar um amigo com ele, que ele bate em tudo, quebra tudo, derruba tudo, mete a mão em tudo? Nossos filhos precisam ter educação, sendo preparados para o futuro. Filhos que só recebem sim dos pais se tornam crianças estragadas. Mas filhos também precisam receber sim amor e carinho, tudo com limite, moderação, para que você possa gerar filhos saudáveis. Não é espancando, é ensinando, colocando limite e conversando, que se constrói um ser humano bem-sucedido e abençoado para os dias de hoje. Eu espero que esse estudo possa ajudar as famílias nessa quarentena, que você possa entender, mãe, pai, você não é o carrasco do seu filho, você é o professor dentro da sua casa para que ele possa ter você como exemplo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.